Graça e paz, queridos irmãos. Bom dia. Quero pedir hoje a sua paciência, mas eu vou tentar terminar às 11h30. Queridos, a gente vai terminar hoje a nossa série sobre ansiedade, a paz que vence a ansiedade. Hoje é a última mensagem sobre esse tema. Mas você pode continuar estudando sobre isso nos pequenos grupos. Os pequenos grupos estão falando sobre isso. Aliás, os pequenos grupos falam do que a gente fala aqui no domingo. Então, os pequenos grupos servem para a gente mastigar um pouco mais as coisas que Deus nos fala aqui no domingo. E tem sido bom. Eu tenho ouvido algumas pessoas comentando sobre esses estudos. E eu creio que tem sido bênção na vida de muita gente. Pelo menos na minha, essas mensagens sobre a ansiedade, sobre como a gente pode vencê-la, tem me ajudado muito a lidar com as ansiedades de todos os dias, né? Com aquelas coisas que às vezes nos afligem, nos deixa com a cabeça cheia de pensamento. Então a gente sempre recorre àquilo que a gente tem aprendido, àquilo que a gente tem ouvido a respeito disso, e com certeza é uma grande ajuda. Então eu queria que você já abrisse sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. É um texto clássico sobre esse tema, por isso que eu escolhi para finalizar essa série. E na semana passada nós vimos aqui com o pastor Enoque algumas dicas, né, práticas sobre como a gente pode vencer a ansiedade pela fé em Cristo e o que Ele faz por nós, para que a gente possa viver uma vida de paz. Porque, afinal de contas, a ansiedade é um ladrão de paz. Então, se a gente quer vencer a ansiedade é porque precisamos de paz, né? A gente precisa de paz mesmo no meio tão caótico que às vezes a gente vive. Pode ser no seu trabalho, pode ser na sua família, pode ser, seja lá onde for que você está vivendo essa ausência de paz e, portanto, a ansiedade pode estar te atormentando nisso. Mas nesse texto aqui que é tão conhecido, Paulo vai tratar com os filipenses coisas fundamentais para se viver uma vida cristã de forma plena, abundante e, portanto, cheia de paz. No capítulo 3, Paulo vai falar sobre o valor inestimável, ele usa esses termos, de conhecer a Cristo. Então, no capítulo 3, ele começa falando sobre a alegria dele de conhecer a Cristo, e ele vai dizer também que a sua vida religiosa não é nada comparado ao ganho de estar com Cristo. Logo depois ele começa a falar sobre maturidade, ele começa a dizer que essa maturidade em Cristo Jesus é algo que ele busca, é um alvo para a vida dele, sempre visando Jesus e a sua vida. E aí ele começa a falar no capítulo 4 que nós vamos estudar. E nós vamos ver aqui uma lista de 6 práticas que servem como um remédio, um verdadeiro remédio, para a gente vencer a ansiedade. Então eu queria que você lesse comigo, então, Filipenses 4, do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim: Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. Agora suplico a Evode e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam o seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas 2 mulheres, pois elas trabalham arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor, eu repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados ou ansiosos com coisa alguma.
Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Vamos orar? Senhor, fala ao nosso coração, Pai, nessa manhã. Que em nome de Jesus, a Tua palavra, Pai, possa penetrar em nosso coração, Senhor, e causar efeito. Não um efeito que nós desejamos, mas um efeito de transformação, Pai, na nossa vida, que nós precisamos. Então, Pai, em nome de Jesus, toma cativo, Deus, nosso pensamento, nosso coração nessa manhã, Pai. Para que a Tua palavra plenamente, Pai, seja absorvida por nós. Em nome de Jesus. Amém. Se alguém puder pegar uma aguinha para mim, por favor. Hoje a garganta está um pouquinho seca. Muito bem, então a primeira prática que nós podemos encontrar nesse texto aqui, ou o primeiro remédio, está lá no versículo 1 e parece uma loucura isso que eu vou dizer, de tão óbvio, mas é aqui que muita gente tropeça. E a primeira coisa é permanecer firme no Senhor. É comum a gente encontrar as pessoas em dificuldade. Muito obrigado, meu irmão. Oh, glória. Ai, meu Deus. É muito fácil a gente encontrar as pessoas com dificuldade na sua vida cristã, na sua caminhada. E aí você faz uma pergunta básica: como é que está o seu relacionamento com Deus? E a resposta quase sempre é: mais ou menos, difícil, sem tempo. E a coisa mais básica para mim é que eu acho que o remédio mais importante que qualquer médico receitaria de cara, que é o paracetamol aqui da coisa, é permanecer firme no Senhor. E a ideia de permanecer firme no Senhor, essa palavra original, ela tem a ideia de manter posição. É como um soldado em batalha que está na linha de frente da guerra e ele percebe que o fogo inimigo é intenso, que o fogo inimigo pode ceifar sua vida, mas ele mantém a posição. Porque ele entende que a causa pela qual ele luta é nobre, é verdadeira, e é digna de ele estar ali empenhando a sua vida. Então a ideia aqui de permanecer firme no Senhor é essa, de que mesmo nas circunstâncias que sejam adversas na sua vida, você não arreda o pé. Você continua firme em Deus. Você continua firme com o seu propósito de servir e conhecer esse Deus. Então isso é tão básico, mas muitas vezes a gente se pega caindo na cilada de negligenciar a nossa relação com Deus. E é aí que o inimigo vem e aproveita. É sempre assim. Porque ele pega justamente quem está enfraquecido. E a distância de Deus nos enfraquece. Então a primeira coisa que Paulo se preocupa em dizer aqui nesse texto é: fiquem firmes no Senhor. Isso é muito importante para mim e para você. É algo que a gente precisa guardar na nossa mente e no nosso coração o tempo todo, todos os dias. Em qualquer circunstância que aconteça, fique firme. Não arrede o pé. Mantenha a sua posição.
Ah, mas às vezes eu me sinto tentado. Fique firme. Ah, mas às vezes eu fico enfraquecido. Fique firme. Não ceda. Não ceda à tentação, não ceda à fraqueza, não ceda à vontade de experimentar outras coisas para ver se resolve. Fique firme no Senhor, porque é Ele quem nos dá a força, porque é Ele quem nos conduz. Outra coisa que Paulo fala aqui é que ele chama os filipenses de minha alegria e minha coroa. Aqui Paulo vai demonstrar a alegria de um pastor que vê o seu rebanho perseverantemente avançando em maturidade. É inegável a alegria de um pastor é ver a sua igreja, a sua comunidade, a sua paróquia crescendo em maturidade. Quando a gente lê em Hebreus, o autor de Hebreus dizendo, olha, quando vocês já deviam ensinar, eu estou vindo aqui novamente oferecer para vocês os princípios elementares da doutrina de Cristo, e vocês assim são como crianças que ainda precisam de leite, quando na verdade já deveriam estar se alimentando de algo mais sólido. A alegria de Paulo aqui aos filipenses é dizer, vocês são a minha alegria, a minha coroa de recompensa. Coroa é a ideia mesmo daquele competidor que, ao vencer uma corrida, ele recebia uma coroa de louros, que era digno de honra. Então, esse prêmio do vencedor, a coroa de honra, a honra da vitória. Então Paulo sentia essa alegria. Então, meus irmãos, a primeira coisa, o primeiro remédio para mim e para você é fique firme, permaneça firme no Senhor. Está com ansiedade? Está vivendo um momento de aflição na sua vida? Primeira coisa, fique firme no Senhor. Talvez só isso já resolva. Só o fato de você ficar firme, manter a postura em Deus, o seu posicionamento em Deus, talvez só isso já resolva o seu problema de ansiedade, de aflição. Mas tem mais coisa. No verso 2 e 3, nós vamos aprender que é necessário que eu e você, um outro remédio, nos empenhamos com a harmonia nos nossos relacionamentos. O texto nos mostra aqui a solicitação de Paulo para que as duas irmãs aqui em Cristo, né? A Evódia e a Sintique, resolvam o seu desentendimento. Olha que interessante. Ele diz, tendo em vista que estão no Senhor. Então, crente, de vez em quando, arruma uma treta. Né? Não sei se você sabe disso, mas crente, de vez em quando, briga, se desentende. Né? Às vezes ele fala assim, mas se é crente de verdade, não pode brigar. Mas acontece, às vezes, desentendimento, um conflitozinho aqui, outro ali. Mas é pelo fato de estar no Senhor que também o problema precisa ser resolvido. O problema de quem está no Senhor não fica sem solução. Então, quando eu e você temos dificuldade no relacionamento com a igreja, pode saber que a ansiedade, aflições se tornam mais difíceis de ser vencida. Porque você não tem um irmão para caminhar junto com você, para te suportar, para orar com você, para interceder por você. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente encoraja tanto a gente vir aqui às quintas-feiras participar da reunião de oração. Não é por acaso. Não é para que a gente tenha volume de gente no auditório de uma reunião de oração. É porque tem efeito. Quinta-feira nós tivemos um tempo tão bom aqui de oração e intercessão uns com os outros. No final da reunião a gente sempre se divide e forma grupos de homens e mulheres para interceder um pelo outro e ouvir do outro qual é o que lhe aflige. E às vezes a gente ouve também o que te alegra. E a gente se alegra junto, a gente chora junto, a gente ora junto, intercede junto. Isso não tem preço. Então Paulo está dizendo aqui
que é necessário que eu e você tenhamos harmonia nos nossos relacionamentos, para que juntos a gente possa vencer melhor as nossas dificuldades. Ele diz: eu suplico que resolvam o seu desentendimento. Então, no processo de paz que a gente tanto quer, é necessário harmonia. Não cabe desentendimentos. E se houverem desentendimentos, que sejam resolvidos. Ele chama aqui um fiel colaborador, que a gente não sabe quem é, provavelmente o pastor dessa igreja. Mas esse colaborador significa companheiro, parceiro, colega de trabalho, alguém em quem se pode confiar. E é bom a gente ter companheiros com quem a gente pode contar. Na nossa caminhada diária, de todos os dias mesmo, com as dificuldades que a gente tem, sejam elas pequenas ou grandes, sempre ter um companheiro com quem você pode contar, para uma simples conversa, um simples café, onde você pode simplesmente desabafar, contar das suas penúrias, faz toda a diferença. É isso que nós vemos em Eclesiastes. Muito obrigado, meu irmão. Eita glória, hein? Agora não passarei sede. Eclesiastes capítulo 4 fala muito sobre isso. Versículo 9 especificamente, ele diz: é melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Qual é o sucesso que a gente almeja? A paz, no meio da ansiedade. A paz que vence essa ansiedade. Então o que a gente precisa? Primeiro, permanecer firme no Senhor. Segundo, ter harmonia nos nossos relacionamentos. E aí ele vai dizer: cujos nomes estão escritos no livro da vida. Porque o empenho que nós devemos ter pela harmonia em nossos relacionamentos é ainda mais importante quando se trata de relacionamentos entre irmãos da fé. Você pode ter parceiros, companheiros no seu local de trabalho que talvez nem crente seja, mas a ajuda não vai ser tão eficaz quanto um irmão da fé pode ajudar. Não tenha dúvida disso. Então, qual é o seu nível de empenho, meu irmão, minha irmã, no relacionamento com o seu irmão em Cristo? O quanto você tem se empenhado para que os relacionamentos na igreja sejam mais intencionais, mais profundos e, portanto, que gerem em você mais confiança. É comum, às vezes, a gente chegar num grupo de pessoas, principalmente de homens, né? Os homens têm mais dificuldade, e perguntar, quando eles já estão se reunindo, fazem reunião de oração e estudo bíblico, e perguntar: vocês já estão confessando pecado uns aos outros? Chega, arrepia. Imagina. Não, aí não. Mas o nível de relacionamento pessoal de crentes no Senhor, de quem está firme no Senhor, confessar pecado devia ser algo natural. Chamar o irmão e falar: meu irmão, vem cá, deixa eu te contar um negócio. Eu estou sendo tentado nessa área da minha vida. Ora comigo. E você sabe, você tem a certeza de que aquilo não vai sair dali. E que aquele irmão vai orar com você. E na semana seguinte ele vai te procurar e dizer: e daí? Como é que está aquela luta? É interessante que o pastor Ari Veloso tinha uma listinha de 10 perguntinhas, e uma delas era essa, né? Algumas delas, das perguntas. Como é que está aquela situação que você confessou semana passada? Quando a gente está num nível de intimidade, nesse nível, meus irmãos, é algo tão profundo, tão bom, tão duradouro e tão curador, que você não faz ideia. Não há ansiedade que suporte isso. Pode ter certeza. Terceiro remedinho, está lá nos versos 4 e 5. Diz assim, olha só que coisa legal para mim e para você: alegrem-se no Senhor,
e seja amável em tudo que você faz. Pois é o que está escrito aqui. Se alegre. Se alegre e seja amável em tudo que você faz. Então Paulo agora vai nos encorajar, nos alegrar no Senhor e viver de modo que a virtude do fruto do Espírito, lembra? A gente já estudou sobre as virtudes do fruto do Espírito aqui, uma delas é a amabilidade, seja evidente em nós. Então ele diz, alegre-se no Senhor, e ele repete, alegrem-se. Então, Filipenses, essa carta, é considerada a carta da alegria. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, de que Filipenses é chamada a carta da alegria. Portanto, é a mensagem predominante mesmo nela. Alegria. E lembro você que Paulo escreve essa carta da prisão. Paulo, se vivesse nesse tempo, a NASA o estudaria, né? Porque um cara que está preso fala com tanta propriedade sobre alegria e perseverança no Senhor, tem que ser estudado. E adivinha, nós estamos estudando ele. Não somos a NASA, mas estudamos Paulo. E procuramos imitá-lo. E é interessante Paulo colocar essa questão da alegria, e foi proposital, talvez não, com toda certeza, de que Deus preparasse esse momento para Paulo estar preso e falar de alegria para mim e para você. Porque independente da situação que nós vivemos, que nos aflige agora nesse momento, olhando para essa carta e percebendo de que Paulo escreve com tanta autoridade e propriedade sobre a alegria, a gente pode crer que a gente pode se alegrar no meio da aflição que a gente está vivendo. Não por causa do que Paulo falou, não por causa do exemplo de Paulo, mas por causa daquele que Paulo serve, Cristo Jesus. É Ele quem dá a alegria para mim e para você. É Ele quem gera no nosso coração perseverança, força, ânimo e alegria. Que vence a ansiedade. Isaías, capítulo 61, verso 10, nos diz assim: é imensa a minha alegria no Senhor meu Deus, pois Ele me vestiu com roupas de salvação e pôs sobre mim um manto de justiça. O que pode mais trazer alegria para mim e para você do que a salvação, meus irmãos? Às vezes a gente fica esperando o melhor de Deus que ainda está por vir, né? Não, o melhor de Deus ainda está por vir, e quando vier eu ficarei alegre. E você fica naquela expectativa sempre. Mas a salvação em Jesus Cristo já veio para mim e para você. E isso deveria ser motivo suficiente para encher o nosso coração de júbilo. Só isso deveria ser o suficiente para eu e você lembrar de que o Senhor Jesus Cristo entregou sua vida naquela cruz por mim e por você. Por isso estamos alegres. E vencemos a ansiedade com isso. E ele diz que todos vejam que são amáveis em tudo que vocês fazem. Algumas versões trazem amáveis ou bondade, mas uma palavra que alguma versão traz, que eu gosto mais, é moderação. Que todos vejam que vocês são moderados em tudo que fazem. O sentido aqui é ser apropriado, conveniente, equitativo, que é a característica de alguém justo. Gostaram? Dei uma gastada aqui, né? Alguém justo, honesto, imparcial, equitativo. Você pode usar isso. Você pode dizer para o seu colega de trabalho: seja equitativo. A pessoa vai ficar impressionada com você. Que é uma pessoa íntegra, mas também suave, gentil. Essa palavra, segundo William Hendrickson, significa algo maior do que justo. Olha só que interessante. Ele afirma que a verdadeira bem-aventurança não pode ser alcançada pela pessoa que rigorosamente insiste em seus direitos pessoais. O cristão é aquele que crê ser
preferível, veja isso aqui, meus irmãos. O cristão é aquele que crê ser preferível sofrer a injustiça a cometer a injustiça. Ser moderado muitas vezes é isso. Sabe aquela história de eu prefiro ser feliz do que ter razão? Mais ou menos isso. Paulo diz que essa virtude da moderação precisa ser evidente nas nossas vidas, no jeito da gente fazer as coisas. Ser moderado, justo, gentil, íntegro, suave. Como é que a gente tem agido, será? Naquilo que a gente faz, no nosso trabalho, por exemplo, na escola, na faculdade, na família, com a esposa, com o marido, com os filhos. E aí ele faz um lembrete para mim e para você. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Quando nós agimos dessa forma, nos alegrando e nos satisfazendo em Jesus, meus irmãos, a satisfação só vem dele. Quando você coloca em Jesus a sua expectativa de satisfação e alegria, pode ter certeza que você não vai se frustrar. Mas quando você coloca a sua expectativa de alegria e satisfação em alguém ou em alguma coisa, a frustração vem. Pode ter certeza. Mas quando você coloca em Jesus Cristo, então a sua alegria e satisfação estão garantidas. Não tenha dúvida disso. Então ele diz, lembre-se de que o Senhor virá em breve. Porque quando a gente coloca nele a nossa satisfação e nós somos moderados no nosso procedimento, nós podemos descansar em paz e aguardar a vinda do Senhor, que virá defender a nossa causa. É Ele. É Ele quem defende a nossa causa. Quarto remédio. Está lá no verso 6 e 7. Que talvez seja o ponto central aqui de quando trata de ansiedade. Quando todo mundo fala sobre ansiedade, já lembra versículos 6 e 7. Mas o remédio que interessa para mim e para você é: ore pedindo o que você precisa e seja grato pelo que você já tem. Basiquinho também, né? Outro paracetamolzinho aqui. Então, no verso 6 e 7, Paulo vai enfatizar sobre o que a gente pode fazer ao invés de ficarmos ansiosos ou preocupados com alguma coisa. Ele diz, não vivam preocupados ou ansiosos. O Warren Wiersbe, ele diz o seguinte: a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado a respeito das circunstâncias, das pessoas e das coisas. Ou seja, a ansiedade te fará tropeçar em todas as áreas da sua vida. Seja nas circunstâncias que te cercam, sejam com as pessoas que também te cercam, sejam com as coisas. Então a ansiedade te faz tropeçar em todas elas. Ele diz, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam. Há uma grande diferença daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente quer. E esse é um problema muito grande, meus irmãos. Eu me lembro quando eu tinha talvez 19 anos, estava trabalhando com o meu irmão. E aí eu falei para o meu irmão de uns planos que eu tinha, de comprar isso, aquilo, e eu ia me metendo num financiamento. E ele fez uma pergunta assim para mim, você quer ou você precisa disso? Eu falei, eu quero. Ele falou, então pode esperar. E aquilo eu guardei para mim. Tudo aquilo que eu quero pode esperar. Mas tudo aquilo que eu preciso, então eu preciso investir. Quando você faz friamente, né? Quando você faz esse balanço,
Quando alguma oportunidade, alguma situação bate à sua porta, você olha para aquilo e você pondera: eu quero ou eu preciso? Se você chegar à conclusão de que você só quer, então aquilo pode esperar. E talvez Deus te livre de uma cilada. E talvez você nunca vai ter. Porque você talvez nunca vai precisar. Então, o texto diz para mim e para você orar a Deus pedindo aquilo que a gente precisa de verdade. Lucas 10:32, a gente falou 2 semanas atrás, Jesus ele nos diz: não tenham medo, pequeno rebanho. Lembra disso? Pois o seu Pai tem grande alegria em lhe dar o reino. E Paulo vai dizer em Romanos do que se trata o reino: alegria, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então isso é o que eu e você de verdade precisamos. E o Pai dá com alegria. E quando nós temos essas coisas, o resto, meus irmãos, o resto é bônus. Então quando a gente ora a Deus, entendidos daquilo que a gente precisa, as coisas se tornam mais leves na nossa vida. Se tornam mais práticas também. Mas não para por aí, não é só orar pedindo aquilo que a gente precisa. A gente precisa também agradecer aquilo que a gente já tem. Então, quantas e quantas vezes a gente não murmurou, não reclamou com Deus, porque nós não tínhamos aquilo que queríamos, sem agradecer aquilo que a gente já tinha. Quantas e quantas vezes nós não agradecemos pelo que Ele já nos deu? Quantas e quantas vezes a gente não chora de barriga cheia? A Ana falou aqui há pouco sobre missões, e nesse tempo que a gente esteve em Curitiba, nós pudemos ouvir de missionários que atuam no sertão nordestino. No sertão nordestino. Se você pegar um avião aqui em Londrina hoje, daqui 2 dias você chega no sertão nordestino. Você tem que fazer escala, né? Calma, fiquem desesperados. Você faz uma escala em São Paulo, depois outra talvez Recife. De Recife você pega um ônibus, uma condução e vai para o sertão. Se for pernambucano, né? No mesmo dia? Chega. O Jailton conhece o Nordeste. No mesmo dia. Então, um dia. Meus irmãos, nós ouvimos relato de missionários que pessoas, hoje, 2023, no sertão nordestino, nunca ouviram falar de Jesus. Nunca ouviram. Um missionário que particularmente eu conversei, ele me contou que ele chegou na casa de uma senhora, e na casa da senhora tinha uma estátua do padre Cícero num canto, no outro canto uma estátua do Frei Damião, e uma pintura que a filha dela tinha mandado de um homem loiro, de olhos verdes. E aí ele perguntou: quem é? E ela disse: é o padrinho Cícero. E esse? Frei Damião. E essa pintura de quem é? Não sei, filho. A minha filha que mandou essa pintura, eu não sei quem é. Tinha uma Bíblia dentro de uma redoma de vidro para não pegar poeira. Ele: posso ler para a senhora? Pode. Pegou o Evangelho, leu a respeito de Jesus e disse: essa pintura se trata deste homem, Jesus. Nunca ouvi falar, filho. No sertão nordestino, falando português. Um sertanejo, mas português. Então, queridos, a gente tem Jesus todos os dias. Todo domingo a gente está aqui ouvindo a respeito de Jesus. Todos os dias a gente pode abrir a sua palavra e devorá-la. Todos os dias a gente liga o nosso rádio na BBN, Transmundial. Tem uma rádio gospel aqui em Londrina e você ouve a respeito de Jesus. Mas tem gente hoje, neste dia, que está morrendo sem Cristo. Então agradeça aquilo que você
já tem. E aí ele diz o resultado. Então, experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Aqui está uma verdade tão valiosa para a nossa vida, principalmente quando nós estamos angustiados, quando nós estamos aflitos, quando nós estamos ansiosos. Vamos ver aqui 3 características importantes sobre essa paz. A primeira delas é a paz é de Deus. Não vem do mundo. Não é aquela paz dos artistas globais vestidos de branco no final do ano, fazendo o sinalzinho. Não é essa paz. Essa paz vem de Deus, porque só Ele pode dar a verdadeira paz. Através de Cristo Jesus, que é o príncipe da paz. Portanto, Ele é o dono da paz. Então é dele que procede toda a verdadeira paz. Segunda coisa, a paz de Deus é maior que a nossa compreensão. Ele diz, a paz que excede o nosso entendimento. Então nós não compreendemos como essa paz de Deus pode invadir o nosso interior e expulsar do nosso interior toda a ansiedade, toda a aflição, toda a dor, toda a angústia. E ela faz isso. Basta você recorrer a ela. Porque ela está acima da razão, está acima da compreensão humana. Ela não pode ser entendida. Mas só preciso crer. Muitas vezes a gente acha que as coisas de Deus a gente precisa entender. E a gente confunde fé com ciência. E acha que as coisas de Deus a gente precisa ter uma explicação científica para aquilo. Não é assim. A fé é para crer. Quando a gente diz, há anjos do Senhor nesse lugar aqui, o Espírito Santo está aqui ao meu lado e ao seu lado, você não vê, mas você crê nisso, e você não pode provar, você não pode pegar talvez um tubo de ensaio, colher uma amostra aqui de qualquer coisa, e dizer, está aqui a prova de que o Espírito Santo está aqui do meu lado. Você crê ou não? Então é fé. É a fé que essa paz pode invadir o nosso coração e expulsar todo o mal. E terceiro, a paz de Deus é um guarda para a nossa mente, o nosso coração. E essa palavra guarda é literalmente, quando você entra num banco, está lá aquele policial fortemente armado, protegendo aquela instituição, para que ninguém entre ali e roube ou faça arruaça. Ele fica ali com o controlinho na mão, só deixando as pessoas entrar ou não. Não é? E tem lá aquele negoção na cinta dele lá que impõe respeito. Você fala, eita, né? Não vou me meter com ele, não. A ideia aqui de a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda a sua mente e o seu coração, é isso. É um sentinela que Deus põe na sua mente e no seu coração, para que a paz de Deus seja guardada em você. Não é bom a gente saber disso, meus irmãos? Não é bom saber que quando a gente se sente angustiado, a gente pode recorrer à paz de Deus e saber que Deus guarda a nossa mente e nosso coração? E não guarda em qualquer lugar, é em Cristo Jesus. O melhor dos cofres. Por último não, ainda estou no quinto aqui, meus irmãos, vocês tenham paciência aí. É o quinto remédio, foque no que é bom. Agora Paulo nos diz que a gente precisa se concentrar em coisas que realmente vale a pena ter o nosso foco. Então devemos nos concentrar no que é verdadeiro. Lá no verso 8 eu estou. Lembra da estatística que eu passei aqui domingos atrás? Das coisas que a gente se preocupa, das coisas que a gente acha que vai dar muito errado, 90% delas não vão dar em nada. 90% delas são coisas que a gente inventa. Preocupações exageradas.
que só servem para deixar a gente ansioso. O foco, então, meus irmãos, é naquilo que é verdadeiro, ou seja, naqueles 10% que você sabe que pode dar algum problema. Então, daquele universo todo de coisas que você se preocupa todos os dias, 10% delas merece sua atenção. Foque no que é verdadeiro. E como é que a gente sabe o que é falso, meus irmãos? Eu vejo tanta igreja preocupada, eu às vezes vejo o título da mensagem das igrejas assim, como identificar um falso profeta, como identificar um falso pastor. A preocupação aqui, meus irmãos, nessa igreja aqui, sempre vai ser ensinar o que é verdadeiro. Porque quando você aprende o que é verdadeiro, você sabe identificar o que é falso, com facilidade. Eu não me preocupo em ficar aqui dizendo para você que, olha, cuidado com isso, com aquilo outro, que é falso. Não, meus irmãos, se dedique àquilo que é verdadeiro. Porque quando você se dedica àquilo que é verdadeiro, você não se interessa pelo que é falso. Ele diz, se concentre no que é nobre, ou seja, o que é respeitável. A gente precisa se concentrar naquilo que é digno de honra. Ele diz, se concentre no que é correto ou é justo. Nós devemos pôr nosso foco naquilo que é correto, que é justo diante de Deus. Se concentre no que é puro. A palavra aqui é sobre algo que é puro de sensualidade, o que é recatado, o que é limpo. A gente precisa ter cuidado, meus irmãos, com aquilo que a gente ouve e com aquilo que a gente fala. Eu tenho visto muito crente ouvindo cada barbaridade, principalmente quando se trata de música. A música hoje, olha, na sua grande maioria é um lixo que jogam na nossa cabeça. E é aquelas musiquinhas chiclete que você se pega cantarolando. Eu vi essa semana um repórter de uma rádio cristã entrevistando uma garotinha. Ele falou assim, você gosta de música? Ela disse, gosto. Canta um pedacinho. E ela soltou um funk daqueles mais cabeludos, escabrosos. E ele tirou o microfone de lá, meu Deus. Ele falou, meu Deus. Ele não esperava por aquilo. Uma garotinha, não tinha 10 anos de idade. Porque é o que se ouve, TikToks da vida. A sensualidade está na moda. Você vê criança pequena agindo com sensualidade, meus irmãos. Cuidado com isso. Se concentra naquilo que é puro. Ele diz, concentre no que é amável, que se refere àquilo que é aceitável, aquilo que é agradável, aquilo que suscita amor. Se concentre no que é admirável, ou no que tem boa fama. Ou seja, é tudo aquilo que soa bem. Falar favoravelmente. Falar palavras agradáveis. Falar coisas que gerem boas consequências. O que sai da sua boca, meus irmãos? Principalmente quando você não está num ambiente gospel. Que você está lá num ambiente secular. No seu trabalho, com seus colegas de trabalho, aquelas brincadeirinhas na hora do café. Ou talvez no WhatsApp, aqueles grupinhos, sabe? Que você ainda não saiu, que precisa sair urgentemente. Ele diz, pensem no que é excelente e digno de louvor. É dessa forma de pensar que, sem dúvidas, Deus se agrada. E aí ele faz com que a paz dele governe a nossa mente e o nosso coração, vencendo a ansiedade. Agora sim, por último, o último remedinho, aquele ASzinho, sabe? Coloque tudo isso em prática. Versículo 9, que eu quero ler mais uma vez com você. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim. Tudo o que ouviram de mim
e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Ele diz, continue a praticar. Não adianta nada a gente ouvir tudo isso, achar que é muito bom, legal, puxa, coisas boas, mas não colocar em prática. Se a gente não colocar em prática todas essas coisas, é em vão. É em vão a gente ouvir, é em vão a gente anotar, é em vão a gente achar bom, ser simpático a isso, ouvir com simpatia, dizer, puxa, legal. Até compartilhar com outros, olha, você está ansioso, assiste lá. Coloque em prática. E aí ele diz, então, Deus da paz estará com vocês. Bruce Barton, ele diz o seguinte, muitas pessoas hoje procuram ter paz com Deus sem ter um relacionamento com Deus, que é o autor da verdadeira paz. Isso, porém, é impossível. Para experimentar a paz, precisamos primeiro conhecer o Deus da paz. E quem é Ele? Jesus Cristo. Deus nos promete, meus irmãos, a sua companhia pelo Espírito Santo. Mas nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende na sua santa palavra. Então, não sei qual é a sua condição. Se você sofre com ansiedade, se você só tem alguns momentos de aflição por causa da ansiedade, se ela vem e volta na sua vida, se é de vez em quando, ou se você ama alguém que sofre com a ansiedade. Mas nós vimos aqui remédios que podem fazer com que você possa vencer isso, possa vencer esse mal, através da sua fé em Jesus Cristo, que é o autor da verdadeira paz. Então lembre-se de que é necessário permanecer firme no Senhor, dedicar-se na harmonia dos seus relacionamentos, ser sempre alegre no Senhor e amáveis em tudo que faz, orar pedindo o que precisam e agradecer o que já tem, concentrar-se no que é bom e, claro, colocar tudo isso em prática. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos ajuda a vencer as mazelas da nossa vida. Obrigado pela Tua palavra que é curadora, transformadora, e não permite que nós saiamos por aquela porta do mesmo modo que entramos, desde que nós permitamos, Deus, que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração. Que o nosso coração esteja aberto, Senhor, para que essa palavra, Deus, possa trazer transformação à nossa vida. E assim, meu Deus, a gente possa vencer as ansiedades de todos os dias de uma forma mais fácil, de uma forma definitiva. Porque a Tua palavra, Deus, é como espada, e que nos fere a verdade, mas também nos liberta. Pai, que se ser ferido pela Tua palavra signifique ser liberto de todo mal, meu Deus, em nome de Jesus, que isso aconteça aqui agora. Que em nome de Jesus, Pai, vidas sejam libertas da ansiedade aqui agora, em nome de Jesus. Porque cremos no Teu poder, cremos na Tua palavra, cremos nas Tuas promessas. Deus, em nome de Jesus, eu peço, Pai, pelos meus irmãos que sofrem agora por esse mal. Haja cura, Pai, em nome de Jesus. Porque ao nome de Jesus, todo joelho se dobra, inclusive a ansiedade.
que ela se curve agora diante do nome de Jesus. E saia de uma vez por todas da vida dos nossos irmãos. E que todos nós aqui, Pai, hoje sejamos revestidos dessa autoridade para orar, Deus, por aqueles que sofrem, que fazem parte do nosso círculo de amizade. Que nós possamos sair daqui hoje, Deus, com essa missão de orar com alguém que está sofrendo e padecendo por causa da ansiedade. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Que o Senhor nos leve para casa, Deus, com essa certeza, a certeza de que a Tua palavra tem poder. E de que ao nome de Jesus todo o principado e potestade se submete. Que o Deus, nosso Pai de amor, que o Filho, com a sua graça maravilhosa, salvadora e transformadora, e o Espírito Santo, acolhedor, que anda ao nosso lado, esteja sempre conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe grandemente. Que você tenha uma semana abençoada, livre da ansiedade, em nome de Jesus. Lembrando de todas essas verdades que a gente compartilhou aqui. Um bom domingo para você, um bom almoço. Que Deus te abençoe.